Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Um programa vindo do coração de Deus para todos que querem aprender a sua palavra. Fizemos uma série de programas sobre a mutualidade cristã. O que a palavra de Deus nos fala para fazermos uns aos outros, positivamente, e aquilo que não devemos fazer. No programa de hoje, conversaremos sobre algo muito especial, admoestando-nos uns aos outros. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, o que é admoestar-nos uns aos outros. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que o Senhor tem o seu povo como uma família. Nós somos chamados o rebanho do Senhor, somos rebanho do seu pastoreio. E como rebanho nós nos vemos ali todos iguais. Jesus disse assim: não chameis a ninguém de mestre, não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. O vosso mestre é um só, e vós todos sois irmãos. O rebanho nos traz esse entendimento de ovelhas com um só pastor. Todos ovelhas. Os pastores, os bispos, os apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, todos estes nada mais são do que ovelhas guias. Ovelhas que têm um sininho no pescoço. Ovelhas que andam mais juntinho do pastor, obedientes, a quem as outras ovelhas seguem e caminham juntas. Somos o rebanho do Senhor. Somos também comparados à lavoura do Senhor. Na lavoura, nós temos muito tipo de plantação. Todo o nosso alimento vem da lavoura. Tanto nós temos arbustos, como café, que pode demorar a dar até crescer, até estar a árvore já pronta, madura para produzir os frutos, e produz frutos durante vários anos, como árvores frondosas, tão grandes que produzem os frutos. Nós temos aí o pomar, com todos os frutos tão importantes. Temos frutos rasteirinhos como a melancia, como o morango, mas nós temos também as hortaliças, os legumes. Tudo isso faz parte da lavoura. Tudo isto faz parte da lavoura. E Deus, então, quer trazer para cada um de nós esse entendimento, que tanto como lavoura, tanto como rebanho, nós precisamos de alguém para cuidar da gente. Nós precisamos do Senhor. O rebanho precisa do pastor, a lavoura precisa do agricultor. Mas também somos comparados na Bíblia como família. Família. Quando se fala em família, nós podemos entender aqui vários graus de parentesco, mas o Senhor diz que nós todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, o Senhor, o nosso Deus. Jesus como nosso irmão mais velho, aquele que conquistou essa herança tão grande e divide conosco esta herança maravilhosa. Jesus, nosso irmão mais velho. Então, é baseado nesse entendimento que a palavra de Deus nos traz orientações para vivermos bem. Nós não podemos viver uns espetando os outros, não podemos viver uns irritando os outros, não podemos viver uns em facções, em separação, mas devemos viver amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros. E hoje vamos ver admoestando-nos uns aos outros. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 14 ao 21.
Vamos estudando passo a passo estes versículos para compreender o que significa admoestar-nos uns aos outros. Diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos parar aqui um pouquinho no nosso texto. Paulo está escrevendo aos romanos. Paulo está escrevendo para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, para os irmãos, para nós. Paulo está dizendo: eu estou certo a respeito de vocês, de que estáis possuídos de bondade. Ser possuído de bondade é a bondade tomar conta de nós, é a bondade nos envolver por dentro e por fora. É bondade saindo do nosso interior. Paulo está dizendo isto. Eu estou certo de que, em relação a vocês, vocês estão possuídos de bondade. Há pessoas que às vezes são possuídas por espíritos malignos. Há pessoas que perdem o controle por estarem totalmente oprimidas, falam o que não veio da sua mente. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que a bondade de Deus, que os atributos de Deus, na nossa convivência com o Senhor, ao permitir que o Espírito Santo não somente habite em nós, mas viva em nós, se manifeste através de nós, a bondade de Deus extravase do nosso interior. E quando a bondade de Deus está em nós e ela flui para os outros, ela modifica o ambiente. Modifica e abençoa o ambiente onde nós estamos. Então ele diz, cheios de todo conhecimento. Que conhecimento? Do mal? Conhecimento das coisas do mundo? Não, conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo nos transforma. Ele nos dá o prazer, a alegria de Deus em nossas vidas. Nós estamos vendo que a medicina está descobrindo que no coração, ou o coração, guarda memórias. Temos visto isto através das histórias de pessoas transplantadas, de corações que receberam um coração transplantado, coração de outro. E em algumas dessas histórias, nós vemos que pessoas que receberam um coração, depois da cirurgia, eles começaram a ter atitudes estranhas para os seus parentes. Por exemplo, um jovem comum que gostava de música pop, que gostava de música como todos os jovens gostam, mundanos gostam, ele começou, depois de transplantado, começou a gostar de música clássica. Ele fez um limpa em toda a sua coleção de música popular e começou a comprar e a gostar de música clássica. A família percebeu, os amigos perceberam e ele disse ao médico, doutor, eu mudei, eu não entendo, eu agora gosto de música clássica. E eu nunca nem ouvia, nem dava bola para música clássica. E isso foi depois do transplante. Então, o médico ficou assustado com isso, puxaram a ficha do doador do coração. E o doador era um músico que gostava e tocava em orquestra músicas clássicas. Ou seja, aquele coração recebera a memória e trazia aquela memória. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele traz a memória dos céus, a memória de Deus. É por isso que quando eu e você recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos que Ele é o nosso Salvador, confessamos com os nossos lábios e de todo o coração que Ele é o nosso Senhor, nós recebemos um novo coração. O coração de Deus. Nós recebemos um coração de carne, como diz o profeta Jeremias no capítulo 31,
do seu livro. Ele diz que Deus faria uma aliança com o seu povo e tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração sensível. Eu e você recebemos o coração de Deus, por isso as coisas de Deus nos agradam, por isso amamos as coisas de Deus, por isso o amor de Deus, a bondade de Deus, a mansidão, a paz, a alegria, a verdade, a justiça, a fidelidade, vem encher o nosso coração. Fomos transplantados, temos agora o coração de Deus pulsando dentro de nós. E por isso Paulo diz, olha, estais possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar-vos uns aos outros. O que é admoestação? Admoestar é exortar, admoestar é falar para as pessoas do perigo, olha, cuidado, não vai por ali, ali é perigoso, olha, não faça isso, isso não é bom para você. E isto é admoestar, exortar, ensinar a pessoa, livrá-la do mal, livrá-la do caminho errado através de orientações. São admoestações. E aqui Paulo está dizendo que nós estaríamos aptos para admoestar os nossos irmãos, para admoestar tendo a bondade enchendo as nossas vidas, sendo possuídos pela bondade e cheios do conhecimento de Deus. O versículo seguinte diz, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Paulo, então, está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês de uma maneira ousada, porque eu quero trazer isto à memória de vocês, que para viver esta vida cristã, para viver esta vida nos moldes, daquele modo que agrada a Deus, no caminho do Senhor, é só mesmo pelo poder do Espírito Santo. É só mesmo tendo a bondade extravasando do nosso interior. Porque se uma pessoa vai admoestar o outro sem amor, vai dar briga. Se um vai chamar a atenção do outro rispidamente, vai dar confusão. A admoestação é algo bem delicado, é algo bem, podemos dizer assim, é muito sensível. A admoestação deve ser com muito amor, com muita bondade. A bondade, ela está bem ligada a atos de bondade, atitudes de bondade. A bondade está relacionada com aquilo que nós fazemos uns pelos outros ou para os outros. Então, na admoestação, é preciso que a bondade ali esteja, que a pessoa possa sentir que nós queremos o seu bem, o seu bem-estar, queremos ver a sua alegria, a sua felicidade. Quando a pessoa não percebe bondade nas palavras do outro, ela se encrespa, ela levanta uma muralha, ela levanta um escudo, ela se esconde, ela fica com raiva, ela fica chateada. E às vezes se sente ferida. E o outro queria o seu bem, o outro queria mostrar o caminho certo. Paulo então diz aqui, olha, o versículo seguinte, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo,
De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo está falando aqui para os irmãos gentios. Paulo está falando para os romanos, ele está falando para a igreja do Senhor e ele está trazendo aqui orientações, dizendo, olha, eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. E eu estou trazendo este segredo tão importante para vocês, ou seja, de que toda a nossa vida depende do Espírito Santo de Deus. Depende de estarmos ligados, totalmente ligados a Ele e recebendo dele tudo o que nós precisamos para viver uma vida saudável, para viver uma vida que agrada a Deus, para viver nos caminhos do Senhor. Vamos ver um pouquinho o que Paulo disse. Ele disse que para conduzir os gentios à obediência. A obediência. Quem são os gentios? Nós. Ou seja, todos os que não são judeus, todos aqueles que não são descendentes de Abraão pelo sangue, como raça, mas descendentes de Abraão pela fé, descendentes de Abraão tendo recebido de Abraão o seu descendente, Cristo. Tendo recebido da fé de Abraão essa herança, a herança de termos Jesus como nosso Salvador e de termos o Espírito Santo, o maior presente que Deus poderia nos dar, o Espírito Santo habitando em nós. Então, Paulo, todo o seu trabalho é para levar os gentios à obediência. Obediência. Obedecer. Obedecer sem questionar. Obedecer sabendo que Deus sabe todas as coisas e que a sua palavra é a verdade. Como eu sei que a palavra de Deus é a verdade? Porque ela tem se cumprido, porque ela tem se comprovado como palavra de Deus, porque ela tem sido testada e tem sido aprovada, porque nenhuma só palavra das Escrituras caíram por terra até hoje. Houve homens como Lavoisier, lá na França, que disse que em 100 anos, depois, naquele período do Iluminismo, em 100 anos as Escrituras Sagradas cairiam em descrédito. Não teria mais Bíblia no mundo, ninguém ia querer saber de Bíblia. 100 anos depois, a casa dele tornou-se uma sociedade bíblica, distribuidora de Bíblias para o mundo. 100 anos depois, a Bíblia aí está. A palavra de Deus aí está. O homem é o mesmo, o coração do homem é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo, rico em perdoar e que leva o nosso coração a obedecer, a entender que Deus é sábio, a entender que Ele é fiel, a entender que precisamos dEle para andarmos em seus caminhos e termos uma vida feliz. Paulo então disse que ele foi chamado para levar os gentios à obediência, por palavra e por obras. Não adianta obedecer só por palavras, mas também por obras. Nós precisamos obedecer no dia a dia. Por exemplo, não faleis mal uns dos outros. Então, por palavras, vamos obedecer. Mas a palavra diz, praticai a hospitalidade, vamos obedecer praticando a hospitalidade. A palavra diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então vamos amar, ter este sentimento e ter atitudes de amor. É isso que Paulo diz. E ele disse aqui nesse texto que Deus nos chamou para que nós pudéssemos
cheios de bondade, admoestar-nos uns aos outros. Este programa só existe porque Deus nos chamou para isto. Isto mesmo, Deus nos chamou para nos admoestarmos mutuamente. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, passarmos para os outros. Paulo, ele diz, eu vos entreguei o que recebi do Senhor Jesus. Eu estou dando para vocês aquilo que eu recebi. Aquilo que o Espírito Santo tem ensinado é aquilo que passamos. Jesus, quando ele ia abençoar o alimento, quando ele recebia o pão, diz a palavra que ele tomava o pão. Quando ele foi multiplicar ali para a multidão, tomou o pão, os peixes, deu graças, partiu e repartiu. É exatamente assim que nós devemos fazer. Recebemos o pão, recebemos a palavra, recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo, recebemos o alimento espiritual, damos graças, partimos, nós comemos, nós nos alimentamos do que Deus nos dá e compartilhamos e repartimos. E este pão maravilhoso, este pão que alimenta, este pão que é a palavra de Deus, nos traz admoestações, nos traz exortações. A palavra de Deus, ela foi dada para edificar, para consolar, para ensinar e para admoestar ou exortar. A palavra de Deus, ela nos alimenta, nos fortalece e ela nos mostra, não vai por aí. Não tome este atalho, não siga por este caminho, não faça isso. Isto é admoestação. E a palavra nos diz para nos admoestarmos uns aos outros, mostrarmos o caminho uns para os outros, para que nós possamos estar cumprindo a vontade de Deus, permitindo ao Espírito Santo nos usar para abençoar nossos irmãos. Como é importante, pais que admoestam seus filhos, pais que trazem para os seus filhos um entendimento e mostram o caminho, que dão as mãos aos seus filhos, caminham junto com eles e dizem, olha, esse caminho não é bom, eu andei um dia por aquele caminho e saí mal, então não faça, não ande por ali. Mas eu tomei agora este caminho e aqui é o melhor. Esse é o caminho de Deus, andai por ele. Este é o único caminho, Jesus. Viva nele, caminhe nesse caminho, na verdade, no juízo, na justiça, na bondade, no amor. É isso que Deus quer de nós, admoestando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros. Admoeste com amor seus filhos, seus irmãos, seus amigos, as pessoas ao seu redor, pois somos família de Deus. Ele nos ensina, nos admoesta, para que nós possamos fazer o mesmo com as pessoas ao nosso redor. Deixe o Espírito Santo te usar. Vamos orar agora? Eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e coloque a sua vida diante do Senhor. Deixe que Ele te use para abençoar outras pessoas. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Confesso que sou um pecador, confesso que tenho vivido longe dos Teus caminhos, confesso que preciso de Ti. Eu preciso de amor, eu preciso de paz, eu preciso de sabedoria, eu preciso de perdão. Lava o meu coração, Senhor, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro na Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua bondade, cheio do Teu amor, para que eu possa ser uma bênção para as pessoas ao meu redor, para que eu possa levar outros a Te conhecerem,
para que eu possa admoestar com amor no poder do Senhor e obedecer a Tua palavra. Recebe-me e enche-me do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem, pela vida de cada um e por suas famílias. Alcança, Senhor, aqueles que estão enfermos, com saúde, com o Teu toque agora. Visita no seu leito e traz a saúde, que creiam, que busquem, que recebam agora o toque do Senhor. Aqueles que estão oprimidos pela tristeza, pelo pecado, pela culpa, sejam libertos, sejam livres. Aqueles que estão oprimidos por uma aliança feita com as trevas, sejam agora libertos e experimentem uma nova aliança com Cristo. Aqueles que estão vivendo momentos difíceis, de tribulação, de dor, de provas, sejam fortalecidos e supridos pelo Teu Espírito Santo. Nós abençoamos cada pessoa, cada lar, no nome precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.